Olá, pessoal. Essa é a aula gravada do dia 14 de maio de 2021. E essa aula é sobre codificadores e decodificadores. Vamos lá. Beleza. Codificador e decodificador são circuitos lógicos que trocam códigos. Então, você tem um código de entrada e você quer trocar por um outro código, né? E esse outro código vai te servir para uma outra coisa determinada. O mais comum decodificador, né, ou codificador, é o decodificador de 7 segmentos. O decodificador de 7 segmentos, você permite que você coloque um display de 7 segmentos uma determinada saída lógica. Mas existem vários outros tipos de codificador e decodificador também. Um outro também comum é o decodificador 2 para 4 ou o decodificador 3 para 8. Né? Como é que ele funciona? O 2 para 4 ele tem duas entradas, que nesse caso é AB, e quatro saídas, S0, S1, S2, S3. E a ideia é a seguinte: a ideia é que quando você tiver 0, 0, 0, 0, ele coloque S0 em 1 e o resto todo mundo em 0. Ou seja, ele vai ativar a saída 0. Né? Se você tiver 0, 1, por exemplo, você ativaria a saída 1 e você desativaria as outras. Né? E assim por diante. Se você tiver, por exemplo, 1, 1, ele ativaria a 3 e as outras todas ficariam em 0, certo? A tabela verdade está aqui. Olha lá, 0, 0, ativo o S0, mas não ativo o S1, não ativo o S2, não ativo o S3. 0, 1, ativa o S1, 1, 0, ativa o S2, 1, 1, ativa o S3. A ativação ela pode ser feita em nível lógico alto. Nesse caso, o ativo é 1 e os outros são 0. Né? Mas uma outra possibilidade é você, por exemplo, entrar com 0, 0 em A e B, no codificador, né? No codificador, entra com 0 e 0 em A e B, vou botar o A e B aqui dentro, e aí você, no S0, teria 0 e nos outros todos você teria 1. Nos outros todos você teria 1. Assim a gente diz que ele a saída é ativa por nível lógico 0. Né? Ele pode ser ativo por nível lógico 0 ou pode ser ativo por nível lógico 1. Esses circuitos são muito interessantes porque eles podem ser usados para acionar coisas. Então, aqui eu colocou um LED em cada um deles, tá vendo? E aqui está o circuito, que é muito parecido com o circuito do, é, do multiplex, demultiplex, né? Você botou aqui LEDs, né? Mas o que a gente poderia fazer é colocar aqui, ao invés do LED, a gente poderia colocar algum tipo de motor ou alguma outra coisa. E aqui, por exemplo, poderia ter um motor, né? Lógico que para ter um motor eu ia precisar ter também um driver, né? Não ia poder ligar um motor direto no circuito lógico. Então, certamente eu ia ter que ter um tipo de driver, né, para adaptar, mas a ideia é que esse circuito aqui, quando ele for 1, ele ligue o motor. Né? Isso permitiria, com 4 motores, você ligar os motores numa determinada sequência, né? Fazendo algum tipo de movimento ou algum tipo
sequência para movimentação, por exemplo, de um carrinho ou de um robô, né? E os codificadores e decodificadores são muito legais nesse sentido. Eles permitem que um determinado código lógico transforme em outro código lógico. Né? Ah, então, eu tenho uma simulação feita no Nubank com um chip que é o 7442. Se você for olhar o 7442 na internet, você vê qual é o tipo de chip que tem que ele faz, né? E ele basicamente ele é um BCD para decimal. BCD para decimal. Né? E como é que funciona o BCD para decimal? Ele é um codificador, né? Um decodificador, aliás, e ele recebe nas entradas A, B, C e D, ele recebe BCD, ou seja, Binary Code Digit. Ele vai receber BCD, que é o binário tradicional, certo? E ele tem saídas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, 10 saídas, e nessas 10 saídas elas vão ser ativas de acordo com o valor em BCD que você tiver na entrada. Então, aqui eu tenho o circuito ligado, e eu vou colocar aqui na entrada, eu vou colocar aqui 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 em BCD é 0, né? Então, 0, 0, 0, 0 em BCD, 0, 0, 0, 0 em BCD é 0. Né? Eu estou imaginando aqui ABCD. Então, 0, 0, 0, 0 é 0. Se eu colocasse, por exemplo, 0, 0, 0, 1, eu teria 1. Né? 0, 0, 1, 0, eu teria 2. Né? Então, nessa ideia aqui, se eu entrar com 0, 0, 0, 0, ele ativa o 0, porque 0, 0, 0, 0 é o quê? É 0. Né? 0, 0, 0, 0 é 0. Então, o esquema é o seguinte: você vai ativar o nível lógico. Espera aí que eu me enrolei um pouquinho aqui com o Paintbrush. Mas estamos lá. Você vai ativar o nível lógico, aliás, você vai ativar a saída do número que tiver aqui em BCD. Ou seja, esse aqui você vai ativar o S0, esse aqui você vai ativar o S1 e esse aqui você vai ativar o S2. Esse aqui, por exemplo, 1, 0, 0, 0, você ativaria o S, qual deles? Você ativaria, se você botar aqui os valores em BCD, 1, 2, 4, 8, você ativaria o 8, você ativaria o S8. Vamos ver se isso funciona. 0, 0, 0, 0, ativa aqui ó, o S0. Ó. Mas, por ativo é apagado, o resto está aceso. Por quê? Porque ele é ativo por nível lógico baixo. Né? Se você botar 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, você ativa o 1, olha lá, o 1 ficou ativo. Se você botar 1, 0, 0, 1, 0, você ativa o 2. E vamos botar o último aqui, que é... Vamos arrumar esse aqui para colocar o último aqui, que é esse aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ele ativa o 8. Olha lá, ele ativa o 8. Então, esse chip aqui, ele é um codificador, né? Um decodificador, na verdade, porque ele entra com BCD e sai com
com decimal. E você pode usar esse chip para acionar cargas. Você pode ter aqui, então, 10 cargas que são acionadas por um código em digital, né? Aqui você poderia botar um contador e aqui você ia acionar as cargas numa determinada contagem, né? Essa é a base de funcionamento, na verdade, de um microprocessador, né? O microprocessador tem essa base de funcionamento. Por causa disso, o nosso próximo decodificador que eu vou mostrar é o decodificador usado para o display de 7 segmentos. Então, o display de 7 segmentos é um display de LEDs que é muito usado para mostrar dados, né? Olha só, ele tem luz própria, ao contrário do LCD. O LCD não tem luz própria, né? Então, ele tem luz própria e ilumina. Boa parte dos relógios são feitos assim, né? Olha só. Você ativa e aí você consegue ver o número, né? E como é que funcionam esses displays, né? Geralmente, existem dois tipos. É o catodo comum e o anodo comum. O que tem no Tinkercad é anodo comum. Então, o anodo comum ele é o seguinte: um dos lados é conectado a todos os anodos de todos os LEDs. Então, esses caras aqui, na verdade, são LEDs, que formam o 8 do display. São LEDs. Esse lado aqui pode ser ligado a um resistor com esse cara aqui em mais 5 volts, certo? E aí o esquema é o seguinte: quando eu quiser acender esse LED aqui, eu coloco para low. Se eu quiser acender esse cara aqui, eu coloco para low. Se eu não quiser acender, eu posso deixar solto, né? Ou eu posso botar para high. Então, se eu botar esse cara aqui para high, ele não acende. Por que que ele não acende? Porque esse lado é high, não tem corrente passando, né? Então, por exemplo, se eu quiser acender o B e o C, posso fazer aqui com o B e o C, eu vou acender um no display, né? Para acender o B e o C, o que eu preciso é colocar esse cara aqui para low, esse cara aqui para low e os outros todos para high, né? E aí você vai acender o quê? Você vai acender um no display, né? Então, para acender um no display, você tem que colocar o G para 1, o F para 1, o E para 1, o D para 1, o C para 1, aliás, desculpa, o C para 0, o B para 0 e o A para 1. Isso, na verdade, é uma conversão de código, né? Você está convertendo um código 1 em código 1 vai ser convertido em 111111001. Se você quiser acender, por exemplo, 2, você vai acender o quê? Você vai acender todos, né? Menos para acender 2, você vai acender assim, ó. Todos menos o F e o C. Então, o F e o C não vão acender. O F e o C não vão acender. Lembrando que 1 não acende e 0 acende. Então, isso aqui é 0, 0, 0, 0, 0. Legal. E o 3? Eu não vou fazer todos, não, porque não vai ocupar uma parte da aula, né? Mas o 3, para acender o 3, o que você tem que fazer? Você tem que acender aqui, 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 aqui. Só não acende o F e o E, né? Então, o F e o E não acendem. Não acende é 1 e o resto acende. Antigamente, existiam chips que faziam essa conversão. Você mandava um para ele, e o chip fazia 1111001. Você mandava 2, ele mandava 01, 0, 1, 1, assim por diante.
né? Só que hoje esses chips são obsoletos. Você não usa mais esses chips para nada. Mas o display de 7 segmentos ainda existe, né? Então, como é que é feita a ativação de display de 7 segmentos hoje? Para você ativar display de 7 segmentos hoje, você geralmente usa um microprocessador. O Arduino ou o PIC, ou qualquer outro microprocessador, eles podem ativar o display, né, decodificando os dígitos de forma direta. E isso a gente vem aqui para o Tinkercad. Então, o que tem aqui no Tinkercad? Se você olhar aqui o display de 7 segmentos grandão, no Tinkercad, você vê os conectores. Então, ele tem um conector chamado comum, que é aquele que tem que ir para o resistor. Tem que ir para o resistor e para a VCC. E, além disso, ele tem os conectores, ó, A, B, né? E aqui C, D, E, F, G. Ele também tem um conector chamado DP, que é para conectar o pontinho decimal. Eu deixei desconectado. O que eu fiz aqui? Eu coloquei no Arduino, eu coloquei o 3 do Arduino ligado no A. O 4 do Arduino ligado no B. O 5 do Arduino no C. E assim por diante, né? Então, eu fiz assim, ó. O 3 do Arduino, então isso aqui é o Arduino. O 3 do Arduino eu liguei no A, o 4 no B, o 5 no C, o 6 no D e assim por diante. E aí eu vou pedir para o Arduino fazer. Tentando tirar isso aqui da frente, mas está difícil. Eu estou pedindo, então, para o Arduino fazer a codificação e enviar para mim na sequência que eu quero. Eu pedi a sequência 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ele está fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3 para mim. Como é que é o código? Né? O código é mole-mole. Eu inicio colocando os pinos de 3 a 9 para output, né? E para acender um, o que eu faço? Para acender um, eu coloco o 4 e o 5 no low, que é o B e o C, e o resto em high. Então, se você olhar aqui, para acender o 1, o que tinha que fazer? Tinha que ser o 1 aqui, o 1. Tem que ser o 3 em high, ó, o 3 em high, o 4 e o 5 em low, o resto em high. Já para acender 2, tinha que ser o quê? Tinha que ser low, high, low, 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 high, low, low. Ah, não, desculpa, está ao contrário. Low, low, high, low, 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 high, low. E low, high, low, low, high, low. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei 3 funções, né? 3 voids. Um void chamado 3, um void chamado 2 e um void chamado 1, que envia para mim o código que eu preciso para acender 1, 2 e 3. E o void loop aqui simplesmente escreve assim, ó, 1, o delay de 1 segundo, 2, o delay de 1 segundo, 3, o delay de 1 segundo. Então, quando eu mando 1 aqui, ele vem para cá, ó. Coloco o 3 no high, o 4 no low, o 5 no low e assim por diante, ele acende, então, 1. Né? Então, por exemplo, se eu simplesmente escrever 1 aqui, ele vai acender só 1 aqui no display. Ó. Né? Já se eu escrever aqui 2,
vai ficar só 2 no display. Se eu escrever um delay de 1 segundo, delay 1000, colocar aqui também um delay 1000, ele vai ficar fazendo 1, espera 1 segundo, 2, espera 1 segundo. Olha lá, 1, 2, 1, 2. Posso até botar um pouco menos de 1 segundo. Posso botar, por exemplo, 200 milissegundos para ficar mais rápido. Olha lá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá? Se eu colocar o 3 também, só tem que tomar cuidado que tem que colocar sempre o delay, né? Se você não botar o delay, você não vai conseguir ver a diferença, né? Se você colocar, olha lá, agora está lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se você, por exemplo, colocar sem delay, o Arduino é tão rápido que você não vai ver diferença, olha lá. Isso aqui é 1 e 2 ao mesmo tempo, né? Então você não vai ver diferença. Você tem que colocar sempre um delay grande o suficiente para que você perceba a diferença, né? Para que você perceba trocando, né, de 1 para 2. Olha lá, 1, 2, 1, 2. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a aula que eu queria dar sobre codificadores e decodificadores. Como essa aula está gravada, eu não vou ter como pegar aqui as dúvidas de vocês, mas à medida que vocês forem assistindo essa aula gravada, vocês me deixem no chat ou no e-mail para que vocês possam me perguntar alguma coisa, alguma dúvida que gerou a partir dessa aula. Então é isso. Lembrando que a nossa prova está com a data limite aí para o dia 15, para hoje, sábado. Eu vou estender mais um pouquinho, mas a gente não pode estender muito a prova, porque a entrega da prova, porque está faltando bem pouco tempo para terminar o período e eu preciso fechar as notas, né? Então, vamos lá, vamos fazer a prova, é rapidinho, e aí a gente termina isso o mais rápido possível, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.